Boa tarde, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. É interessante, né? Estamos hoje no dia 14 de agosto de 2017. Metade do ano já se foi. E eu gostaria de perguntar aos nossos camaradas: e agora? Onde estão os empregos? Onde está a tão propalada e propagada retomada do crescimento da economia brasileira? Aonde ela foi parar? Pois bem, hoje eu, nos últimos tempos, andei fazendo alguns estudos e buscando alguns dados, né, a respeito de uma comparação que sempre me intrigou um pouco e vai fazer você pensar um pouco também, da mesma forma que eu andei buscando e pesquisando e acabei concluindo, não é? E o que vai te fazer pensar um pouco é o seguinte: os economistas, quando eles vêm nas nossas redes de televisão, nos nossos jornais, na internet, eles nunca mencionam o peso que os juros de mercado, os juros praticados pelos bancos privados, ele possui sobre o PIB brasileiro, sobre a arrecadação de impostos no Brasil. Vale lembrar que no final do mês de julho, né, eu acredito que no dia 25, alguma coisa assim, o Brasil já atingiu nesse ano 1 trilhão e 300 bilhões de reais arrecadados em tributos. E mesmo assim esse volume de dinheiro é muito pequeno. E hoje acabei me deparando nos jornais com uma medida provisória que me pareceu assim mais um momento de desespero do governo nessa altura do campeonato. E por quê? Conforme eu falei para vocês, eu estava buscando dados, né, para comparação do impacto dos juros de mercado praticado pelos bancos privados sobre a arrecadação do PIB do Brasil, né? Eu consegui dados completos apenas dos anos de 94 até 2005, ou seja, durante 10 anos, né? E nesse espaço de tempo, analisando aí bancos como Bradesco, Itaú e Unibanco, que agora, naquela época ainda era Unibanco, hoje já pertence ao Itaú, o patrimônio, os ativos, né, dessas três instituições financeiras, elas cresceram em 10 anos nada mais, nada menos do que 5 vezes. Elas cresceram 500%. E por que isso aconteceu? Primeiramente foram as políticas econômicas tomadas pelos governos Collor, Itamar, FHC, não é? E entrando aí pelo governo do PT. E isso aconteceu devido, primeiramente lá atrás, Collor, quando ele vem e sequestra os ativos, né, o dinheiro da população, vamos dizer assim, acabou sequestrando contas correntes, contas poupança, tudo aquilo que o pessoal tinha depositado nesses bancos foi aí arrestado pelo governo. Foi um tremendo de um caos, um tremendo de o povo não sabia o que fazer, né? Mas o curioso nisso tudo é que após o sequestro do dinheiro, né, já na semana seguinte
os bancos tinham dinheiro para emprestar para os seus clientes, basicamente empresas que precisavam fazer pagamentos de salários e não tinham dinheiro para pagar porque o dinheiro havia sido bloqueado. Daí os bancos vinham e faziam a oferta, né, de dinheiro. No primeiro momento todo mundo criticou, né? No primeiro momento todo mundo se preocupou apenas com o dinheiro que foi, vamos dizer assim, sequestrado dos correntistas, mas não imaginavam que tudo aquilo fazia parte de um plano muito maior, que veio depois com o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o Plano Real, e que através aí da taxa flutuante de câmbio acabou dando um impulso muito maior para os bancos, né? Os bancos nadaram de braçada, como dizem aí os ditados, né? Com essas modificações. E o governo também. E por quê? Eu pude observar, né? É bastante fácil você entender que você pode ter uma tributação fixa. Por exemplo, aqui no Brasil hoje nós estamos pagando perto de 45% de tudo aquilo que nós ganhamos, né? E são destinados ao pagamento de impostos, certo? Então, em média, cada produto que você compra tem lá embutido nele 45% de impostos. Mas daí, como é que a arrecadação cresce? Como é que cresce o volume de dinheiro arrecadado pelo governo? É simples. É só você fazer crescer o valor médio dos produtos que você compra. Que a tributação aqui no Brasil ela é feita dessa forma, né? Então, se você compra lá um pacote de feijão, aquele valor do pacote de feijão, ele possui lá uma tributação, né, embutida naquele valor, que é fixa, é percentual ao preço que está sendo praticado. Então, toda vez que você aumenta o preço, você aumenta automaticamente a arrecadação de impostos por parte do governo. E foi isso que aconteceu, né, nos últimos anos aqui no Brasil. A produção acabou caindo, né, por uma série de questões aí, né, porque o mercado acabou se endividando demasiadamente, os bancos cortaram o crédito, tanto é que hoje aí nós vemos aí que nós temos aqui no Brasil 60 milhões de inadimplentes, ou seja, pessoas que não podem tomar nenhum tipo de empréstimo bancário, né, através das vias normais, né? Então, qual é a alternativa? Qual era a alternativa? Aumentar os juros. Aumentar os juros bancários. Juros que até pouco tempo atrás chegaram próximos aí a 400% ao ano. E toda vez que você aumenta os juros, esse dinheiro acaba indo, de uma forma ou de outra, indo parar dentro da melhor fatia produtiva do mercado brasileiro, vamos dizer assim. A melhor fatia produtiva do mercado brasileiro são as pequenas e médias empresas. Não são as grandes empresas, não são os grandes conglomerados, não são. São as pequenas e médias empresas que não conseguem, por exemplo, um empréstimo no BNDES. Existe uma série de dificuldades aí dentro da Caixa Econômica Federal. Outros bancos estatais também, né? Então eles são obrigados a conviver com os bancos públicos, ou melhor, com os bancos privados,
e longe dos bancos públicos. Os bancos privados daí oferecem crédito para essas empresas que fornecem a grande maioria dos produtos e serviços que nós temos no Brasil, circulando no Brasil. Agora, toda vez que o empresário ele toma dinheiro emprestado, logicamente ele vai ter que pagar juros daquele dinheiro. E logicamente esses juros, o valor dos juros que ele vai ter que pagar para os bancos, ele vai repassar isso para quem está comprando o produto ou serviço dele. Repassando para o preço do produto e do serviço, automaticamente ele será tributado num valor maior e vai se destinar mais dinheiro para os cofres do governo. E é isso que aconteceu, né? O governo manobra, né, quando não tem espaço para a implantação de mais carga tributária, porque precisaria passar pelo Congresso, acabaria fazendo um barulho maior, vamos dizer assim, né? Então o governo trabalha silenciosamente, ele trabalha com silêncio. Ele vai silenciosamente, chama os banqueiros e diz assim, ó, seguinte, vocês podem fazer cartel. Nenhuma outra atividade no Brasil pode fazer cartel, mas os bancos podem fazer cartel. Vocês vão fazer cartel, vocês vão fazer aí os empréstimos bancários estarem com pouca diferença entre um e o outro, mas tem que estar no patamar elevado, porque eu preciso que o preço das mercadorias suba. Eu preciso que o preço das mercadorias seja inflado por juros que vocês praticam. Vocês ganham e o governo ganha. Estou dizendo governo, não estou dizendo Estado, hein? É bem diferente uma coisa da outra. E daí, inclusive ganham em duas pontas, né? Porque a dívida pública, o dinheiro que o governo toma emprestado, também vai acabar voltando na mão desses bancos, desses banqueiros. E isso é bastante evidente, inclusive tudo isso que nós estamos vendo aí com reforma da Previdência, o governo insistindo muito nisso, reajuste de preço de combustíveis, né? É exatamente para pagamento de juros, de dívidas. Essas as dívidas praticadas pelo governo. Muito bem, mas hoje uma matéria daquelas que você lê em rodapé de jornal, em letras bem pequenininhas, né? Bem pequeninas, bem diminutas, para que você não leia aquilo e fique pensando, né? E que você tome consciência do que está acontecendo. O governo vai editar uma medida provisória onde ele vai acabar com a TJLP e vai transformar a TJLP em TLP. TJLP, para quem não sabe, é a taxa de juros de longo prazo, que são os juros praticados por bancos como o BNDES, por exemplo. O BNDES até pouco tempo, né, que acabou aí servindo para os grandes conglomerados, né? E inclusive se a Lava Jato chegar aí no BNDES, né, nós teremos aí surpresas tremendas, né, por saber o volume de dinheiro que foi roubado desse banco estatal. A TJLP era uma taxa de juros abaixo do mercado, bem abaixo do que é praticado pelos bancos privados. E esses grandes conglomerados tinham ali um livre acesso no BNDES, uma facilidade danada em captar dinheiro lá. E nessas taxas absolutamente taxas de pai para filho, né? Como costuma se dizer, uma taxa assim irrecusável, né? Uma taxa assim, mamão com açúcar, uma coisa fantástica, juros baixíssimo, né? Juro baixíssimo ao ano para as grandes conglomerados, enquanto as pequenas e médias empresas, elas não conseguiam um empréstimo, não conseguiam um cadastro, não conseguiam, devido à tremenda burocracia, né?
Então as pequenas e médias eram obrigadas e são obrigadas a conviverem com os bancos privados. Aí, isso porque o Brasil tem um problema seríssimo, né? O empresário brasileiro depende de financiamento. Ele não tem dinheiro próprio para investir, ele não tem dinheiro próprio para tocar o seu empreendimento, precisa do banco, né? Aí agora com o governo, com essa mudança, a TJLP, que é essa taxa mamão com açúcar, ela vai deixar de existir, né? E automaticamente no lugar dela vai ser colocada uma outra taxa, que é a taxa de longo prazo, da TLP, né? E a TLP nada mais é do que a taxa praticada pelos bancos privados. Ou seja, os bancos de setor público vão praticar as mesmas taxas de juros praticadas pelo mercado privado. Ou seja, fecharam todas as portas e todas as possibilidades de empréstimo para o setor produtivo. Eu andaram fazendo aí um levantamento a respeito, e isso vai significar, no primeiro momento, um impacto de reajuste de preços na casa de 10% em todos os produtos, porque o governo quer deixar de colocar em disponibilidade para empresas aqui no Brasil cerca de 100 bilhões de reais ao ano. 100 bilhões de reais ao ano não irão mais para o setor produtivo brasileiro. Eles seguirão para os cofres do governo, para pagamento de juros e para toda essa bandalheira que nós vemos aí acontecendo, todas essas falcatruas, essa roubalheira descarada que nós assistimos nesse país. Curiosamente, esse tipo de notícia não é veiculado nas mídias comuns aí, normais, né, que nós temos, né, na TV, no Jornal Nacional, nunca vai falar sobre isso. Se você ligar aí na Record News, na Globo News, aí na TV a cabo, talvez eles comentem alguma coisa, né? Mas a grande parcela da população não vai ficar sabendo disso. A grande parcela da população apenas vai sentir o impacto, apenas vai sentir o aumento nos preços. E por que tudo isso acontece? Porque a arrecadação caiu. Porque o povo não tem dinheiro mais nem para comprar alimento. Porque o povo está endividado. Porque o povo não consegue mais tomar empréstimos. O povo está desempregado. Isso fez com que o volume de dinheiro arrecadado pelo governo caísse. E agora a grande ferramenta que o governo vai estar utilizando, né? Porque o governo de um lado está diminuindo a taxa básica de juros, porém do outro lado ele vai igualar as taxas praticadas pelos bancos estatais ao que é praticado pelos bancos públicos, pelos bancos privados, melhor dizendo, né? E isso vai causar uma pressão sobre os preços bastante significativo. Num primeiro momento, avalia-se que cerca de 10%. Ou seja, é mentirosa, são mentirosas, né? Todas essas notícias onde você vê que a inflação está caindo. Ela pode ter caído durante um certo período devido à desinflação, que acabou acontecendo durante 2 ou 3 meses aí, porque o povo brasileiro não tem mais dinheiro para gastar, daí a oferta acaba ficando maior do que a procura e o preço das coisas acaba caindo, porque
o empresário precisa fazer caixa para pagar funcionários, comprar matéria-prima e tudo mais. Então ele se vê obrigado a baixar o preço de seus produtos, né? Só que agora vai ficar dramático, porque os custos já não começam a não, já começam a sair fora daquele patamar que existia. Ele vai sofrer um solavanco muito grande, um golpe bastante forte para cima. Haverá um sobrepreço em quase tudo aí, na faixa de 10%, e em breve, né? Então nós voltaremos a ter aí uma inflação, sim. Passando essa medida provisória que o presidente me parece assim uma piada, né? Chamar um abutre desse daí como presidente. O Brasil acho que não merecia isso, não. O Brasil não merecia essa quadrilha de bandidos que nós temos na política. O Brasil não merecia esse bando de incompetentes que governam essa nação. O Brasil não merecia isso. Mas dentro de tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, é algo que eu venho acompanhando há um bom tempo. É bom que se saiba que mais do que nunca cabe aqui toda a reflexão nacionalista a respeito de economia e mercado, onde os juros praticados por bancos, os juros, eles são o grande problema da nação, porque ele não deixa para você o preço justo dos produtos e serviços. Ele deixa para você um preço artificial. Ele deixa para você um preço de oportunidade. Deixa para você um preço que é inflado e fabricado por oportunistas que estão nessa situação, que são especuladores, são lesa-pátria, com a anuência e com a aprovação do governo. Um governo que está afundado em corrupção até o pescoço, uma política totalmente podre, descabida que existe nesse país e que nos coloca reféns dessa situação. Até coloquei hoje um pequeno pensamento ali no meu Facebook. A vida não se importa em saber as tempestades pelas quais você passou. Eles se importam apenas em saber se você trouxe o navio. Não é? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Dias melhores virão, mas será preciso luta para que isso aconteça. Um abraço. Até a próxima oportunidade.